Boa noite a todos. Boa noite aqui o pessoal que está chegando. Doutora Paula, doutor Wanderson, Ágata. Hoje nós vamos, falar, que na verdade a doutora Isabel Nunes vai falar sobre uma etnografia no funcionamento do Tribunal do Júri. E ela já chegou aqui para poder anotar as perguntas que porventura serão feitas. Tudo Ei, bom, Davi? doutora, Tudo tudo bom? bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Super, 100%. Você também? Tô conseguindo ouvir bem. Tá, a conexão tá um pouco parada É, aqui. doutora, primeiramente eu gostaria de agradecer a disponibilidade em poder estar aqui com a gente. A doutora vai falar sobre a sua tese, né, de doutorado, né, um tema extremamente interessante. Eu coloquei até que isso muito me interessa. Eu acho assim, a gente discutiu em outras lives e a doutora até comentou, né, em algumas outras oportunidades. Eu realmente gosto muito desse tema. E agradecer realmente a disponibilidade em poder estar aqui com a gente nesse trabalho que eu tenho feito, que vai até a semana que vem, já que os processos eletrônicos vão retornar, eu já vou para outros projetos, enfim. Mas muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. E para quem está já nos assistindo e não conhece a doutora Isabel é doutora em antropologia e a tese do doutorado dela é exatamente o tema da nossa live de hoje. É mestre e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, advogada, pesquisadora de pós-doutorado no PPGA da Universidade Federal Fluminense, Isso, da UF. isso, né? E pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos e da FGV Direito Rio. Né? E o tema de hoje é uma etnografia do funcionamento do júri, que eu, como mencionei, eu acho muito, mas muito interessante. E eu pesquisei um pouco do que a doutora fala um pouco porque esse tema é muito profundo, né? A gente acha que não é, tem gente que acha que não é, mas na minha opinião é muito profundo, são muitas nuances e realmente tem muita coisa que eu acho que o público que vai estar nos assistindo vai questionar ou vai colocar em pauta e vai verificar na prática vários estudos. Então, é isso. Passo a palavra para a doutora e novamente agradecer. Bom, boa noite já, né, a todas e todos que estão com a gente. Eu também quero começar te agradecendo, Davi, porque é muito especial para mim quando eu terminei o meu doutorado, esse momento, esse movimento de estar voltando a dialogar com o direito, a atuar no direito, né? É um momento muito importante para mim, então eu agradeço muito pelo espaço, pelo teu convite. Estão passando aqui pelas tuas lives colegas muito importantes, muito queridos, que a gente admira e gosta muito, né? Enfim, o Tiago, a Thaís, e colegas de vários lugares muito que eu tenho muito carinho e que eu te agradeço demais por essa oportunidade de me colocar junto com esse time, que é um time que eu gosto tanto, que eu admiro tanto. Obrigada demais por isso. Bom, você já me apresentou, né? Eu só vou reforçar que eu sou pesquisadora do Programa Nacional de Pós-Doutorado, então vinculado à CAPES, a Comissão de Aperfeiçoamento de Ensino Superior, enfim, de pessoal de ensino superior, que é um projeto, né? Depois que a gente termina o doutorado, a gente passa aí muitos anos procurando o que a gente de fato vai fazer, né? Quando é que a gente se insere na universidade. E do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é o INEAC, para quem quiser entrar no site do INEAC, tem vários trabalhos, porque o que eu faço, hoje eu vou falar um pouquinho para os colegas, é o que eu faço, tem um monte de gente que faz junto comigo, né? Não é um trabalho solitário, é um trabalho de uma equipe orientada por um antropólogo que fundou essa ideia de antropologia do direito no Brasil. Claro, outros antropólogos trabalharam com isso também, com antropologia do direito, mas o professor Kant foi o cara que trouxe essa ideia para dentro das práticas judiciais, então eu vou falar um pouquinho disso também. E também sou coordenadora junto com a professora Clarissa Platero do NEPSI, que também tem um site. Ó, oh, professora Alexandre, querida, obrigada por nos prestigiar.
que também tem um site muito cheio de materiais, que é o nepsi.com, para quem tiver interesse de ler mais sobre isso, as coisas que eu estou falando aqui hoje. Bom, lá minha tese está disponível também, tá no Academia, eu tenho os meus trabalhos disponíveis para quem tiver interesse. Então, aproveitando, te agradecer de novo. E, bom, eu preparei aqui um roteiro, né, para não me perder, porque o professor começa a falar e se empolga, e às vezes a gente se perde. Então, queria um pouco falar por que antropologia, né? Assim, as pessoas olham e falam para mim, nossa, então você não é do direito. Não, é o contrário. Eu fiz a minha graduação em direito, mas eu olhava para a maneira como os juristas escreviam sobre o direito e me causava um certo incômodo, uma certa angústia, porque eu olhava para aqueles materiais e via que eles não refletiam a prática. E aquela velha frase, né, que eu ouvia, o seguinte, eu ouvia muito assim, nossa, quando você for estagiária, que você de fato vai aprender direito. Né? Quando você for trabalhar num escritório, quando você for trabalhar num MP, quando você for trabalhar na Defensoria Pública, é aí que você vai aprender direito. Então, isso me causava muita angústia. E eu falava assim, nossa, mas que diferença é essa do que tudo que eu aprendo na faculdade? Eu sempre fui muito CDF, sempre gostei muito de estudar. Então eu falava assim, nossa, mas eu estudo tanto, isso aqui não vai adiantar para nada? Eu achava aquilo muito estranho. E aí, por que a antropologia, então, é tão importante? Né? Porque a antropologia, ela se pergunta, muito parecida com uma certa sociologia, que a gente chama uma sociologia microsociologia, não a macrosociologia, mas a sociologia que olha os comportamentos, as relações sociais. A antropologia se debruça, sobretudo, para como as pessoas fazem as coisas. Então, a pergunta que um antropólogo responde, né, é entender como a gente olha para o fenômeno social e quer responder como que ele funciona. Então, é muito mais do que o porquê, qual o objetivo, né? E mais o como que as pessoas que fazem coisas explicam as suas práticas. Como que elas fazem, como que elas representam as suas práticas. E aí, por isso, a antropologia vai fazer um casamento tão fundamental para um direito que é um direito doutrinário, para um direito que é ensinado na faculdade sem um direito que olha para suas práticas, que se volta de maneira reflexiva para as práticas. E a antropologia vai justamente focar nessas práticas. Então, foi por isso que a minha vida foi se dando para o lado das ciências sociais, porque eu queria entender o direito como um fenômeno social. E aí eu não podia olhar, eu olhava para as grades curriculares dos doutorados em direito e, embora fosse até mais cômodo do ponto de vista do mercado de trabalho, porque daí eu ia ter uma outra titulação, eu falava, não, eu quero entender o direito como ele é. Então, é isso que a antropologia vai dar. A antropologia vai dar ferramentas, né? Não só, porque a antropologia é uma disciplina muito interessante, né? Eu costumo dizer que, para mim, o maior presente que a antropologia me deu foi desnaturalizar o mundo, a existência, e saber que tudo pode ser diferente, que nós não somos movidos pela natureza, como se fala por aí, ao contrário, nós somos uma parte muito grande de nós é cultura, é a nossa socialização. Então, o direito poderia ser diferente. O direito que nós escolhemos como o direito do Estado, o direito que é organizado por esse organismo que a gente chama de Estado, né? Que é feito por um legislativo, ele é um modelo de direito. Mas sociedades, eu detesto esse nome, até porque ele não se usa mais na antropologia, mas sociedades primitivas, né? Sociedades que não têm Estado, têm outras formas de administração de conflitos. Então, o conflito, ele existe em todas as sociedades, em todas as junções de seres humanos, existe conflito. Mas não é em todo lugar que existe Estado. Então, é uma forma de administrar os conflitos. Poderiam haver outras, né? Poderia ser de outra forma. Assim como o modelo de Estado que nós temos, isso também é outra coisa muito importante da gente pensar. O modelo de Estado que nós temos, ele não se atualiza da mesma maneira. Ele vai ser um estado na França, ele vai ser um estado nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre fico muito incomodada quando eu vejo colegas trazendo propostas de uma simples inserção de modelos estadunidenses, franceses, alemães para o contexto brasileiro. Porque nós temos as nossas particularidades, né? E aí, já puxando a brasa para o meu assado, porque aí foi onde eu fui fazer trabalho de campo. Então, o que aconteceu comigo? Eu estudo júri desde a graduação,
Na graduação eu fiz entrevistas com os jurados, no mestrado eu trabalhei com a história do modelo do júri. Então, como o modelo do júri, que é um modelo inglês, foi adaptado para ser inserido na nossa sociedade, que esse é o meu livro, né, que se chama Dogmas e Doutrinas. O livro é a minha dissertação de mestrado. E aí, no doutorado, eu queria fazer o que se chama de uma etnografia. Então, o que é uma etnografia, né, Davi? Uma etnografia é o método por excelência da antropologia, tá? Que ele não é só um método. Na verdade, tem uma professora, a professora Marisa Peirano, que ela fala: etnografia não é método. Não, etnografia não é só método, mas também é método. Etnografia é um conjunto. Você vai até o contexto que você quer estudar, você acompanha o funcionamento dessas práticas, como as pessoas fazem as coisas, que é essa pergunta que eu falei desde o início, e aí você, munido de teoria que você já estudou, porque você estudou a teoria durante, né, você leu os livros, leu a teoria antropológica, você explica. Depois você sai do campo, volta num modelo tradicional de etnografia, você volta do campo e você escreve sobre o que você observou com um ferramental teórico que a própria antropologia te deu. Então, uma etnografia é isso, é um trabalho de pesquisa, um método por excelência da antropologia, embora vários sociólogos façam também, né? Mas é um trabalho que na antropologia é assim que se escrevem teses de doutorado. Pois bem, então, dito que é uma etnografia, eu falei, não, agora eu quero entender como se dá a administração de conflitos no tribunal do júri. Aí, para isso, eu tinha que conviver com quem faz o júri acontecer. E aí eu organizei a minha agenda, à época eu já era pesquisadora da FGV no projeto História Oral do Supremo, e dediquei 1 ano e meio da minha vida para estar lá todos os dias. Então eu ia todos os dias, eu acordava, né, de manhã fazia outras coisas, mas ao meio-dia eu já me organizava para ir pro Tribunal do Júri, aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí eu ia para lá e passava o dia com eles. O dia significa, eu só ia embora quando acabava. Então, quando acabava a sessão de júri, quando acabava as AIJs, eu acompanhava mais detidamente no início os defensores públicos, né? E aí, por que eu não acompanhava os advogados? Porque pouquíssimos advogados fazem júri. Se eu te contar que eu consegui assistir, sei lá, júri de 5 advogados, eu tô sendo generosa. Tá? Porque quem mais faz são os defensores públicos. Até entrou aqui o Igor, que é um advogado criminalista que tem feito bastante júri, mas não era algo muito, assim, não era comum. Eu assisti alguns júris que a gente chama os grandes, os bandidos famosos, que eu, inclusive, na tese a gente tem que omitir os nomes, mudar os nomes das pessoas, por questões éticas, né? Mas esses grandes traficantes, como são casos famosos, eu não preciso mudar, porque são casos de repercussão que a gente chama. As pessoas sabem que o caso Isabela Nardoni, eu não acompanhei, não tô falando, mas todo mundo sabe que a Isabela Nardoni é o caso Isabela Nardoni. Se falar que uma menina foi morta pelo pai e pela madrasta, todo mundo sabe. Então, os casos dos mega traficantes tinham advogados, mas era muito raro, né? E aqui no Rio, isso a questão da disputa do tráfico é algo muito presente, né? No júri. Vai parar muito no júri, isso acontece muito e tal. Pois bem, aí isso, voltando um pouquinho no que eu estava falando antes, por que eu falo sempre que eu trabalho com processo penal empírico ou processo penal a partir da empiria? Porque toda doutrina que existe, né? E aí, se a gente pensar nos nossos grandes mestres, eu tive a sorte de ser aluna do Salo, do Wunderlich, do Auri. Eu fui aluna do Auri quando o Auri ainda estava escrevendo a tese dele, porque eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul. Então, assim, esses trabalhos, eles são trabalhos que olham para o melhor funcionamento, né? A Janaína Matida também, quando ela tá falando do como deve ser o melhor funcionamento. Mas eu vou fazer outra coisa, eu vou olhar o processo penal real, como ele é. E aí eu não estou dizendo como é que ele tem que ser, embora, claro, na minha cabeça várias críticas eu possa fazer do ponto de vista da doutrina, mas eu não trabalho com essas críticas, eu trabalho com a análise do que de fato acontece. Então, é o que eu chamo de processo penal a partir da empiria, que é para olhar para as práticas, descrever as práticas e tentar pensar, então, as melhores práticas a partir do nosso modelo real e não a partir do modelo ideal lá, né, do trial by jury norte-americano. Um exemplo muito claro disso é a plea bargain, né? A gente não tem como ter barganha. Eu estava lendo agora mais cedo um livro sobre mecanismos negociais. O nosso processo penal, ele é um processo penal obrigatório. O processo penal nos Estados Unidos, ele é direito do réu. Então, quando o réu tá lá, né, uma negociação entre o promotor e o defensor,
Eles têm até alguns vídeos gravados sobre isso. Um defensor público que é nosso colega lá no Instituto, o professor George Bichara, ele tem um vídeo no YouTube sobre isso. Eu posso achar essa referência. Que ele foi public defensor, então ele mostra como é que é uma negociação no júri lá. E como é que é uma negociação? Os caras, de fato, negociam se vai ou se não vai ter processo, porque o réu tem direito ao processo. Aqui, havendo indícios de materialidade de autoria, o processo é obrigatório por parte do MP. Então, não tem negociação, entende? E aí não adianta ficar olhando e dizendo, nossa, vamos inserir mecanismos negociais quando a gente sabe que a delação premiada ela é um contrato de adesão. Quer dizer, qual é a negociação? Nenhuma. Né? Então, não dá para a gente ficar olhando assim. E esse é o meu movimento. É o movimento de olhar para como as coisas de fato são. E aí, já chegando na minha tese, que eu acho que é o que a gente tinha falado um pouco, né? Então, eu fiquei lá durante 1 ano e meio acompanhando o funcionamento do Tribunal do Júri. Eu cheguei por uma relação, por uma indicação, primeiro com os defensores. Então, eu convivi muito mais com os defensores do que com os outros agentes. E com o tempo, obviamente, eu fui conhecendo as pessoas e eu fui circulando pelo plenário. Então, às vezes eu ficava perto do juiz, às vezes eu ficava perto da promotora, às vezes eu ficava do lado dos jurados, dependia. E eu ficava lá todos os dias, assim. Então, realmente, eu me organizava para isso. Pois bem, aí na tese, eu fiz alguns apontamentos, assim, vou trazer alguns apontamentos teóricos, né, que eu acho que são importantes para a gente pensar, que foi observando os casos. Primeiro, eu cheguei lá e achei que eu ia ver muito júri de briga. Muita briga, muita defesa ferrenha, muito aquela coisa que a gente sonha do júri, né? Que a gente dramatiza do júri. O júri com aquela brigalhada, aquela coisa assim, que nada. A maior parte dos processos eram administrados pelos acordos, que não tem nada a ver com a plea bargain. Eu posso falar um pouquinho melhor disso. Não tem nada a ver com as pessoas me falam é plea bargain. Não é plea bargain. Tudo que não tem é elemento de plea bargain. Mas eu achava, então, que eu ia chegar lá e eu ia ver aquela monte de briga, bola dividida, né? Como chama? Bola dividida. Não, tinha nada de bola dividida, quase nunca tinha carga. Justamente porque os profissionais estão ali todos os dias. Então, o que aconteceu? Né? Eu comecei a observar e convivendo com eles todos os dias. Então, às vezes eu também ia para os gabinetes, às vezes eu ia, enfim, conversava com as pessoas. O antropólogo tem que ser uma pessoa que gosta de gente. Porque o antropólogo tem que estar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, tem que ter, né? Às vezes você está cansado, mas você continua lá. Você não tem como ser antropólogo se você não gostar de gente. Eu acho que advogado criminalista também, né? A gente não tem como ser isso se a gente não gostar do humano demasiado humano, porque é o que a gente faz o tempo todo, né? Então, aí eu ia para lá e começava a acompanhar e tal. Bom, e aí a minha surpresa maior foi essa. Foi assim, gente, eu cheguei aqui achando que ia ter briga pra caramba. E não, tinha um monte de acordo. Aí a minha tese eu escrevo sobre isso. A tese eu escrevo primeiro sobre o que eu chamo de família judicial, tá? Que a família judicial é uma categoria analítica que a gente usa, eu uso em diálogo com outras antropólogas. Tem uma antropóloga argentina que fala muito de família policial e outra também argentina que fala de família judicial, que fizeram etnografias nos tribunais de lá. Só que a ideia de família na Argentina, ela tem um certo sentido até maior do que no nosso contexto, que é a ideia de família sanguínea mesmo, porque lá na Argentina ainda tem cargos de nomeação cruzada, né? E aqui no primeiro grau isso não existe mais. Então, lá no júri, eu não encontrava um filho de alguém, exceto se fosse alguém que tivesse passado em concurso mesmo, né? Então, não era uma família propriamente no sentido consanguíneo do termo, mas uma família no sentido de construção social, porque era assim que eles se apresentavam, tá? Nos discursos do juiz, antes de começar uma sessão, não foi uma nem duas vezes que ele disse isso expressamente. Aqui nós somos como uma família, porque nós estamos aqui todos os dias. E obviamente que esse nós se referia somente a defensor, juiz e promotor. Não se referia aos advogados, inclusive porque os advogados sempre eram vistos com muita suspeição. Obviamente que não pelos defensores. Aliás, os defensores em geral têm uma relação ótima com os advogados, de muito respeito, de muita parceria, porque estão do mesmo lado, né, da trincheira. Mas os defensores públicos eram os únicos que não faziam esse tipo de tratamento. Agora,
Os outros agentes olhavam, em geral, para os advogados com muito desdém. E havia, inclusive, uma grade classificatória sobre os advogados, né? Que foi o que me levou para minha pesquisa de pós-doutorado. Então, uma breve propaganda rápida, eu já volto para a família judicial. Eu fui fazer a pesquisa do pós-doc com as mudanças na advocacia criminal, porque eu tinha na minha cabeça que, ainda que fossem poucos, né, haveria advogados atuando no júri e de uma maneira muito aguerrida. E quando eu cheguei lá, eu não encontrei advogados, encontrei muito poucos, e eram casos muito raros, muito excepcionais, e não eram advogados, em geral. Eu não assisti nunca um júri do Igor, eu quero registrar aqui. Eu tô louca para assistir um júri do Igor, mas não era. Eu assisti outros júris de outros advogados. Eram advogados muitas vezes muito com pouca sofisticação. Eu notava que os argumentos dos defensores eram argumentos muito mais sofisticados, muito melhores em geral, tá? Então eram advogados que em geral não faziam júri, que não tinham experiência de júri. É claro que às vezes acontecia de aparecer um figurão, mas inclusive eram júris que às vezes eram adiados. Então eu nunca vi um desses grandes nomes da advocacia criminal. E isso me levou então para minha pesquisa de pós-doc, que foi entender por que é que a advocacia criminal, se antes, quando a gente vai ler, né, os relatos do Evandro Lins e Silva, quando a gente vai ler os relatos da Beca Surrada, enfim, esses grandes tribunos do júri, lá no Rio Grande do Sul era o Lia Pires, que a gente ouvia muito falar, né? E a gente ouvia que o advogado criminalista se formava no júri. Hoje, o advogado criminalista não se forma no júri e pouquíssimos fazem júri, têm experiência de júri, né? Pois bem. E aí, então, isso me levou para a minha pesquisa de pós-doutorado, que foi entender as mudanças na advocacia criminal, que foi por isso, inclusive, que eu escrevi recentemente um artigo no Jota, quem tiver interesse, em parceria com a professora Lígia Madeira, sobre isso, dizendo que antes os advogados frequentavam qualquer espaço, porta de cadeia, porta da Polícia Federal, e hoje existe eu faço só direito penal econômico. Só que isso é uma novidade, porque, na verdade, os advogados criminalistas das antigas, eles aprendiam a ser advogados no júri, né? Enfim, e aí voltando para a questão da família judicial, Doutora, que foi o que eu doutora percebi. Isabel, só desculpe interromper, perdão mesmo, Não, mas só para poder situar as pessoas aqui, esse tempo que você ficou 1 ano e meio no Rio de Janeiro, porque tem muita gente aqui de fora, de outros claro. estados, sabe? Foi que ano que você ficou nesse tempo de pesquisa? Entre 2014 e 2015. O ano E, todo de ah, 2015 e metade do ano de 2014. entendi. E só para também para situar, aí já é uma questão minha mesmo, uma dúvida minha, Claro, não, que muito bem. porque aqui no Espírito Santo, assim, recentemente começou a ter defensores públicos na Grande Vitória, né, escassez em relação à defensoria pública. Aí já no Rio, no caso, já há defensor público, sim, há muito tempo titular da vara, né? Então, Porque para explicar isso para quem está nos acompanhando, né? O Rio de Janeiro tem a primeira defensoria pública do Brasil. É a defensoria pública que, inclusive, ajudou a pensar o desenho institucional, tudo que a gente tem pós-Constituição de 88 e todas essas questões de ter defensoria em todos os estados, essa militância política, ela surge no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, além de ser uma defensoria politicamente muito importante, é muito atuante. Então, são profissionais incríveis, são, enfim, os profissionais são de extrema qualidade, estão há muitos anos nos cargos. A titularidade do júri, obviamente, não é uma titularidade fácil, né? Não é qualquer defensor que consegue virar titular do júri da capital, inclusive porque tem todo esse lugar de status mesmo. Então, assim, é disputado, é difícil. E é um cargo importantíssimo dentro da defensoria, né? Esses dias, uhum. inclusive, conversava com uma amiga defensora que me falava isso, que os defensores são realmente defensores muito... Então, aqui no Rio é muito antiga, é a primeira do Brasil e ela é antes da Constituição de 88. Tem defensores, inclusive, a Defensoria Pública do Rio tem uma coisa que eu até comento na tese que é muito curiosa, que ela era uma carreira do início do Ministério Público Estadual aqui. Lá na tese, eles me diziam o seguinte, quando eu estava fazendo trabalho de campo lá, eu perguntava muito por que a faixa é verde, né? Porque qual é a lógica? A faixa dos defensores é verde, a faixa dos advogados é preta, a faixa do juiz é branca e a faixa do MP é vermelha.
E quando eu perguntava, tinham duas respostas muito engraçadas. Uma era de uma promotora que me dizia: ah, é vermelho, a do MP é vermelho para o cometimento de crimes. E a verde é o verde para o cometimento de crimes. Como se a Defensoria Pública concordasse com as pessoas cometendo crimes. E a explicação histórica é que a Defensoria Pública, e aí foi um defensor muito antigo que me deu essa explicação, como a Defensoria Pública era um início da carreira do Ministério Público, né? Os promotores de justiça já usavam a faixa vermelha, e aí, como na nossa cultura verde está em oposição a vermelho, a Defensoria começou a usar o verde. E veja que isso foi parar no Brasil inteiro. Então, essa é a explicação que os meus interlocutores me deram, tá? Não estou dizendo que, se a gente for pesquisar, não tem outras, mas é porque o antropólogo trabalha com essas representações, né? Como antropóloga, quando eu estou lá trabalhando como antropóloga, eu não estou pensando o que eu acho, né? Como advogada. Então, assim, eu vivo um pouco esses dois papéis. Num lugar, eu estou com a minha cabeça combativa, voltada para pensar uma tese, para pensar, né, uma tese de trabalho de advogado, que é uma coisa. E quando eu estou fazendo pesquisa, eu estou olhando para o que as pessoas me dizem. Não sou eu que vou dizer o que eu acho, o que eu não acho, né? Então, é como os interlocutores falar. Perfeito. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu tô anotando aqui umas perguntas, mas depois eu passo. Tá certo? Você me fala quando eu tiver que parar de falar, hein? Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. As perguntas aqui eu tô anotando quem fez e quais são as perguntas, mas depois eu passo para a doutora ficar à vontade. Tá. Não precisa me chamar de doutora, não, Davi. Tá tudo não. bem. Você é doutora, mas não tem problema, não. E aí eu estava falando da família judicial, que foi a categoria analítica que eu usei, porque eu comecei a notar que eles estão ali todos os dias, né? Inclusive, isso é algo que eu também notei, porque, claro, eu circulava no fórum, né? Eu estava no fórum todos os dias, aqui no Fórum Central do Rio. E aí, às vezes acontecia alguma coisa de um júri ser adiado, ou acontecia alguma daquelas coisas que, né, da vida forense e tal. E eu ia assistir Vara Criminal Comum. E aí, na Vara Criminal Comum, isso ficou ainda mais claro para mim. Porque na Vara Criminal Comum, você tem a titularidade de todo mundo, né? O juiz, o defensor e o promotor. E, cara, eu me lembro... E aí, assim, ó, ontem até comentava com uma amiga defensora, eu não sei o nome das pessoas, porque não era onde eu fazia trabalho de campo todos os dias. Eu ia aleatoriamente. Então, assim, não sei nem quem são as pessoas. Só sei que eu via aquilo e ficava chocada. Juiz conversando com o promotor, perguntando, e aí... O que nós vamos fazer com esse caso? E aí o promotor olhava para ele dizendo, isso aí é roubo, para mim é a pior coisa que tem. Aí ele, não, mas tráfico é pior, porque tráfico ameaça a saúde pública. E aí a defensora quieta, ali, assim, não falava nada. Só a única coisa que essa defensora fazia era servir um suquinho pro assistido. Assim. Aí ela saía, ia lá no corredor onde os presos ficam esperando, perguntava se o cara ia confessar ou não e voltava para falar isso para o juiz e para o promotor e falava assim, não, esse aí vai confessar, então vai ter atenuante. Então, assim, qual é a produção de defesa que tinha ali? Zero, né? Zero. E isso está num artigo meu que está no Prelo, acho que vai sair logo, que é um artigo sobre administração dos casos de tráfico na Justiça Federal e na Justiça Estadual, comparando esses casos. Pois bem, então é isso que eu falo da família judicial, que eles estão ali todos os dias. Então eles precisam ter boas relações. O juiz do júri que eu pesquisei, também não falo o nome de ninguém aqui, claro, não vou falar, né? Mas assim, eu fiquei lá numa vara, são 4, então claro que eu circulava também entre as varas, conhecia os juízes de todas as varas, falava com as pessoas de todos os lugares, mas não era o lugar onde eu ficava numa só, mais tempo. Pois bem, e aí era muito curioso, porque ele dizia assim, no discurso público de abertura da sessão, aqui nós somos uma família. Mas nós não pessoalizamos, nós institucionalizamos durante o júri. Depois, quando acaba o júri, a gente volta a ser família de novo. E isso guarda em si uma representação muito interessante, porque quando a gente faz pesquisa contrastiva, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, nunca, Davi, nunca eu poderia falar com acusação e defesa. Se você está fazendo trabalho de campo com a acusação, você não pode falar com a defesa. E a defesa não fala com a acusação. Não sei se eles tomam qualquer... Mas assim, lá não, né? Aqui no júri, aqui no funcionamento da justiça criminal existe essa relação.
por conta da fixação desses profissionais como titulares dessas varas, que é um contraste importante da gente ser feito com, por exemplo, com a França. Na França, o juiz não tem uma relação com a vara, entendeu? O juiz, ele circula entre as varas. Então, ele tem uma isenção total, além da questão do juiz de garantias, que é outro assunto, né, mais cabeludo ainda que a gente tem para lidar, mas assim, o juiz na França, ele não tem um cartório, não é o meu cartório, não é o meu, né? Ele, claro, deve ter assessor, algum assessor, não sei nem se tem. E aí ele circula entre as varas, fazendo os trabalhos com aqueles processos, com aqueles documentos, né? E é muito curioso, porque uma sentença, ela é um papel muito mais simples e muito menos complexo do que o que a gente tem aqui. Isso é muito curioso também lá na França, né? Porque não tem essa relação com a pessoalização, né? E aqui é o contrário, é essa relação diária que vai levar a esse tipo de administração de conflitos. O que, por sua vez, impactava muito na questão dos acordos. Por que um acordo raramente é firmado com um advogado? Né? Porque quem se conhece e quem tem o elemento fundamental para firmar um acordo é o defensor e o promotor, porque eles estão ali todos os dias, né? Então, tem uma categoria que é a categoria confiança, né? Eu não vou firmar um acordo com quem eu não confio. E eu me lembro dos meus interlocutores defensores falarem muito disso, falarem assim, olha, esse cara não é leal, então com ele eu não vou firmar acordo, não. Porque eu já firmei acordo com ele outra vez e ele recorreu depois do acordo que foi firmado. Então, existem elementos, né, que vão sendo importantes para decidir se um processo vai ser firmado, vai ter acordo ou não. Um elemento fundamental é esse. Eu nunca vi um acordo acontecer com um advogado, especialmente porque o advogado está recebendo e ele precisa também desempenhar o trabalho dele, né? Ele também não vai abrir mão de desempenhar o trabalho dele. Pois bem, então, eu quero dizer que o defensor tem uma outra relação, inclusive, com o vínculo estatal, né? O defensor, ele é um servidor público, assim como o juiz, assim como o promotor. O advogado, não, ele é um profissional liberal. Então, eu sempre digo, Davi, aí eu, aproveitando que estamos no canal, né, na conta de um advogado criminalista, eu sempre chamo muita atenção. Assim, nós, advogados, precisamos saber o valor que temos. Porque advogados são os profissionais por excelência defensores da liberdade. Nenhuma das outras profissões, que são as profissões jurídicas, eles são todos vinculados ao Estado. É claro que eles têm compromisso com o Estado de Direito, eles têm compromisso com a legislação, eles têm compromisso, né, com várias questões de proceder que é inerente à função deles. Mas quem trabalha com a defesa da liberdade, acima de tudo, somos nós. E eu sempre fico muito incomodada com essa desvalorização da advocacia, quando, na verdade, é a profissão que tem a maior liberdade de trabalho também, né? Por isso que é profissional liberal. Então, eu sempre gosto de chamar muita atenção e isso foi o que me levou, enfim, para a minha questão de pós-doutorado. Pois bem, aí voltando aos acordos, vários elementos entravam na questão de firmar ou não firmar os acordos, né? Acordos eram mais comuns em casos de tentativas, muito mais comuns, porque são casos menos graves. Acordos também têm a ver com elementos morais. Então, um caso que entrava, assim, casos que eram comuns de entrarem em acordo são os que se chamam aqui, eu não sei como é que se chama aí no Espírito Santo, mas se chama aqui caixa, os casos de, olha, a explicação era essa, casos de nordestinos que matam no bar ou tentam matar por causa de cerveja, estão tomando cerveja, tomando cachaça, né, álcool, e aí brigam e aí puxa a peixeira e dá uma facada no outro. Então esse é o caso que eles chamam de cachacídio aqui no Rio, tá? A categoria é cachacídio. E esses casos de cachacídio normalmente não são bandidos, também é classificação deles, tá? Não é a minha classificação, a classificação dos meus interlocutores. Não são bandidos, são trabalhadores, né, enfim, das obras, operários, né, trabalhadores muitas vezes sem vínculo, ou até com vínculo formal. Então, são pessoas que têm um outro acionamento moral, né? Tem casos que são casos que despertam muitas questões morais. Então, assim, casos envolvendo estupro, são casos que envolvem muitas moralidades. Mas eu vi acontecer acordo em casos de estupro também. Só que aí, qual era a grande questão? Era que todo mundo queria condenar aquele acusado.
tanto a defesa concordava com a condenação, porque nesse dia o defensor sentou do meu lado e disse: eu não sei nem o que eu vou falar, porque esse cara é um verme. Eu não queria nem estar fazendo isso, mas eu tenho que fazer pela minha questão institucional. Isso tudo está descrito lá na tese. E aí eles acabavam fazendo acordo também. Claro, só que aí o acordo era para condenar mais. Vocês estão entendendo que é uma coisa complexa, assim, porque o acordo ele pode ser tanto para esse cara já ficou 1 ano e meio preso, e aí eu vou soltar esse cara, então vou condenar no simples, tiro a qualificadora. Tira a qualificadora eles fazem o seguinte acordo, tá, doutor? O MP fala assim, doutor, eu vou sustentar, mas vou sustentar no simples. Aí a gente condena no simples, o cara já tá 1 ano e meio preso, logo vai progredir, tá tudo bem. Era assim que fazia o acordo no caso do cachacídio, por exemplo. Tá ali, o cara não matou, é uma tentativa, vamos soltar esse cara, é um trabalhador e tudo mais. Mas eu vi acontecer caso de acordo em estupro também. E aí era o contrário, era assim, não, esse cara é um verme, não merece, tá solto, ele já fez uma vez, ele vai fazer outra, vamos meter logo lá na cabeça dele, sei lá, não sei quantos anos, e aí azar. Quer dizer, e aí isso era o acordo, isso era muito interessante, porque o acordo variava também de acordo com em conformidade com as moralidades de cada caso. E aí os últimos casos que eu falo na tese, e que eu não preciso entrar muito, são os casos de briga, né? Que são os mais raros. Eu vi muito poucos. Mas, olha, Davi, muito poucos. Se eu te disser que, assim, eu nunca contabilizei. Mas se eu disser que, sei lá, 20% eram brigas, eu acho que eu já tô sendo generosa. E mais ainda as brigas com carga, que eram mais raras ainda, assim, que são as brigas de embate mesmo. Vi com casos que havia advogado. Que aí os advogados ficavam lá, né, brigando todo o tempo. E um caso de briga que foi o júri mais longo que eu acompanhei, que foi um júri que começou às 2 da tarde e terminou às 8 da manhã do dia seguinte, esse júri, ele era importante. Olha o que estava em disputa nesse júri. Nesse júri não estava em disputa a morte, porque nem tinha tido morte, era uma tentativa. Só que envolvia 2 grandes milicianos do Rio de Janeiro. E aí tinha uma disputa sobre se a investigação tinha sido bem feita ou não. Ou seja, tudo que não importava era a tentativa de homicídio. E era justamente se o promotor que fez a denúncia e o policial, o delegado, que conduziu as investigações, se eles tinham o que estava em jogo nos argumentos das partes, o que estava em jogo na acusação e na defesa, não era nem de longe a questão da vida, entendeu? Era justamente toda essa produção da investigação. E esse foi o júri de briga mais longa que eu vi. Foi um júri que durou, assim, muitas horas. Então, enfim, agora eu quero ressaltar, claro, né, gente, que isso é uma pesquisa, já para a gente também ouvir, quero ouvir as perguntas, isso é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa de um contexto específico, que é o contexto do Rio de Janeiro. Claro que se eu fizesse essa etnografia em Porto Alegre, ela teria outras características, né? Eu falo de Porto Alegre porque eu conheço bem. Teria também no Espírito Santo outras características. Então, ela é uma pesquisa qualitativa, mas que ela nos ajuda a pensar nos nossos contextos de trabalho, assim. E o antropólogo, o cientista social, né? A gente nunca dialoga com as teorias como a gente faz no direito. Que no direito é sempre nessa ideia de tomar aquilo por idealização, né? Por quem é o grande doutrinador. Não! Assim, eu por exemplo, sempre digo isso para os meus alunos. Eu acho que Marx explica muito bem algumas coisas, mas outras Marx não dá conta. Então, assim, não dá para tomar as teorias, né, como verdades, que é o que a gente faz no direito. Ah, fulano de tal maravilhoso. Não, pera lá. As teorias, elas são também para a gente pensar os fenômenos que a gente observa. E aí a antropologia, ela é uma pesquisa mais contextual mesmo, mas eu consigo dialogar com pessoas que pesquisaram o júri em outros contextos. E aí eu vejo algumas semelhanças, né? Então, isso que eu gosto de chamar atenção. Enfim, mas quero ouvir as perguntas. Temos algumas aqui, doutora. E antes de passar para ler aqui, já temos uma, duas, três, né, umas 3 perguntas aqui. Uma foi pedindo indicação de livros. Mas eu queria fazer 2 considerações em relação ao que a doutora colocou aí, que para mim foi assim muito interessante, porque uma coisa que eu defendo muito, assim, nunca escrevi sobre, mas posso até pesquisar e escrever, ainda mais depois que a doutora mencionou aí essa situação, colocou essa pesquisa,
que eu nunca concordei e não concordo é com principalmente com a titularidade, com a do juiz. A doutora colocou que na França não tem a titularidade, né, em relação à magistratura. Só que, assim, isso aí pra mim, assim, se tiver aqui, ainda dá pra passar, mas eu não concordo em nenhuma hipótese com a titularidade do promotor. Eu não concordo, na minha opinião, fere o princípio da paridade das armas. Por que que acontece? Ontem eu estava até conversando com o doutor Juliano Breda, e ele até mencionou que raramente encontra uma decisão onde trata da imparcialidade do promotor. E poucos falam sobre a imparcialidade do promotor. Ah, porque o promotor é parte, também atua como fiscal da lei, mas também atua como parte. Mas peraí, se ele não é imparcial, que ele também não tem as prerrogativas, os privilégios e prerrogativas que o magistrado tem. Então, eu particularmente sou totalmente contra a titularidade do promotor com a vara. Ele deveria fazer da mesma forma como um advogado. Hoje onde é que eu tenho o processo que eu estou responsável? Onde é que eu estou hoje? Estou na quarta vara, na sexta vara, na primeira vara. Então, eu assim, concordando com o que a doutora colocou, e achei bem interessante a doutora ter citado a situação da França. Eu pesquisei de outro país, mas vou pesquisar mais a fundo a questão aí da França, e eu concordo plenamente com a doutora neste ponto. E um outro ponto que a doutora mencionou, que também acho bem interessante e concordo plenamente com tudo que a doutora colocou, mas esse ponto é porque são coisas que já vim martelando na minha mente, né? A questão de adaptação de outros institutos no Brasil sem a análise da nossa cultura, do nosso estudo, nossa sociedade, né? Igual a doutora citou a questão dos acordos feitos lá nos Estados Unidos, lá é uma coisa. Agora, vai aplicar isso no Brasil como? Né? Vai trazer tudo de lá para cá, não só o acordo? Então, doutora, se eu pudesse até aplaudir aqui o que a doutora falou em relação a esses pontos, faria muito, muito bem colocado. Agora eu vou passar aqui as perguntas, né? Tá. Vou passar aqui as perguntas. Tem algumas aqui. Bem rapidamente, assim, essa questão do acordo é muito curiosa, né? Porque a gente tem um sistema de justiça inquisitorial. Então, assim, não dá para negar. Esse é o grande problema. Tem gente que fica falando que é acusatorial porque há elementos que estão querendo colocar negocial. Gente, não! Enquanto a gente ficar com essa loucura de dizer que a gente tem devido processo legal, tá começando a ter essa ideia de para além de uma dúvida razoável, né? Só que o para além de uma dúvida razoável se assenta em outras questões nos Estados Unidos, que é inclusive uma igualdade de partes, né? E essa igualdade das partes, e aí isso, pegando esse gancho do promotor que você falou, cara, eles sentam no mesmo nível numa sessão de júri. Ninguém senta do lado do juiz. O juiz é uma outra pessoa, né? O juiz não tem ingerência sobre os jurados no contexto estadunidense. Os jurados se fecham numa chamber e vão discutir eles, né? Que eles, para condenar, aí tem os standards e tem os tipos de prova, né? Para além de uma dúvida razoável no caso do crime, e nos casos cíveis são outras regras e tal. Mas assim, eles têm uma outra relação até com a produção da decisão. A produção da decisão aqui no Brasil, ela é vinculada à cabeça do juiz. O juiz decide como ele quer. Então, assim, eu sempre discuto isso com a Jana, né? Eu acho maravilhosa a ideia dela de vamos ter standards. Mas, assim, cara, precisamos pensar que standards funcionam lá porque a decisão lá segue outras regras, né? Então, quais são as regras aqui? As regras aqui é um juiz que produz a decisão da sua cabeça com a sua livre vontade. E aí, por que os jurados aqui votam em segredo? Porque também tem a mesma ideia de produção da verdade, que é uma produção da verdade inquisitorial, que é diferente da inquisitorial francesa. Porque a inquisitorial francesa, eu pergunto para saber a verdade, para saber a versão do cara. A inquisitorial que a gente tem é uma inquisitorial que vem da Inquisition, que é uma coisa ainda do tempo da Inquisição. Então, que o cara pergunta com a verdade na cabeça dele. Por isso que pode acontecer aquilo que a gente vê, né, do promotor dizendo, mas o senhor não disse isso na polícia, não. A sua versão na polícia é outra, porque o promotor já tem uma versão sobre os fatos na cabeça dele.
né? Que não é a construção de uma versão que vai acontecendo no caso norte-americano. Então, por que os standards lá fazem tanto sucesso, tanto sentido? Porque, inclusive, a produção da verdade no contexto americano ela é negociada. Eles não acreditam numa verdade. Eles sabem que a verdade é um consenso. Né? Não existe essa nossa ideia de verdade suprema, que é, inclusive, uma ideia divina, é uma ideia católica. Tá? Só que faz todo sentido na Igreja Católica, para os padres, né? Para a crença de cada um. Agora, no judiciário, não faz sentido. Né? E aí, por isso que a gente tem aquela cruz lá no judiciário até hoje. E nada contra a cruz, pelo amor de Deus. Mas com o Estado e a cruz, a gente tem que ter contra, né? Claro, porque as pessoas, né, têm outras formas de lidar com a sua própria fé. Então, assim, nada contra, Deus me livre, não é nada disso, assim. Mas é só porque isso tudo fala muito como o nosso judiciário é arraigado a muitas questões católicas, que é um problema no momento da administração da justiça e da verdade. Por isso que a confissão no nosso sistema tem tanto peso. Né? Porque a confissão católica ela é o quê? Arrependimento. Então a gente tem que estar sempre pensando que o nosso direito ele não é um direito processual penal que está lidando com as mesmas regras e com a mesma forma de produção da verdade judiciária que outros sistemas. Assim. Isso é uma coisa que eu chamo muita atenção. Que eu acho que para a gente pensar melhores soluções, a gente precisa pensar a partir de um lugar comum, né? Que eu quero dizer assim, um lugar comum que eu quero dizer, um lugar do que de fato acontece. E não um lugar de idealização, assim. Uhum. Só antes, doutora, porque a gente fica um pouco mais à vontade aqui e saber se há algum problema. Se caso encerrar o nosso tempo aqui de 1 hora, se a gente pode abrir uma nova live só para Pode, concluir, né? claro. Porque o tema, na minha opinião, já tem aqui outras perguntas, já colocaram outras perguntas aqui, e para mim, sim, tema, como mencionei desde o início, que é um tema, na minha opinião, interessantíssimo. É, a, Tem uma pergunta aqui que faz o seguinte: a família judicial não seria uma espécie de interdependência do sistema de justiça criminal? Eu confesso que eu não anotei quem perguntou, mas foi feita essa pergunta aqui. Eu anotei. Foi feito exatamente dessa forma. A família judicial não seria uma espécie de interdependência do sistema de justiça criminal? Então, a família judicial ela acontece por conta da maneira como a gente organiza institucionalmente as nossas instituições, organiza as nossas instituições, né? Então a gente tem as instituições, tem a questão da titularidade, mas eu quero dizer que eu não sei, eu vou dar até uma sugestão, os trabalhos do Pedro Heitor Barros Geraldo, lá da UF, em que ele vai de fato falar sobre como é que funcionam os juízes na França. Mas assim, é um desenho institucional que nós criamos, tá? A questão é pensar como que a gente trabalha com isso. Esses dias eu conversava com uma amiga defensora que ela até falou, ela falou assim, olha, tem um determinado estado aqui do Brasil que a defensoria não vira titular, que não titulariza, que fica circulando também. E aí, com isso, dá uma outra cara para esse funcionamento. Então, assim, é a maneira como a gente se organiza, né? E é o que eu volto a dizer, que eu insisto, assim, eu acho que estamos, por sorte, vivendo uma geração de novos autores, né, do campo do processo penal, que são muito lúcidos, né? Eu sou fã da Janaína, eu amo as coisas que ela escreve, fala sobre prova, acho que ela mas a gente ainda tem um pouco para pensar a partir do que a gente escolheu. E eu acho que isso que tem que ficar claro, assim, os desenhos institucionais que nós escolhemos, eles podem ser mudados, né? Na verdade, tem uma questão institucional por trás, mas que, enfim, as instituições se rearranjam e se reorganizam. Então, a gente precisa pensar que eu acho que sim, essa interdependência, ela é claro que a gente tem uma dependência sistêmica. Bom, primeiro que eu não acredito que a gente tenha um sistema de justiça criminal no Brasil, tá? Porque a ideia de sistema, eu sempre falo isso para os meus alunos, a ideia de sistema, como tem nos Estados Unidos, ele é um sistema que tem continuidade. E as instituições não disputam. Aqui no Brasil, a gente tem uma disputa permanente das instituições. Prova tá aquela velha briga entre polícia e MP. Se o MP pode investigar ou não pode investigar. Essa briga da polícia com o MP é uma briga que tem a ver com essa disputa da produção da verdade, né? E que é uma disputa que tem a ver com várias questões institucionais.
Então, eu não acredito que nada é dado. Eu acho que tudo tem alguma explicação a partir do como e poderia ser diferente. Então, assim, tem a ver com a relação institucional que se coloca nessa dependência. Assim. Uhum. Uma outra pergunta aqui que eu até achei interessante, né? É, se chegou a, na verdade ele colocou essa pergunta, Biotini, alguma coisa assim, perdão se eu pronunciei errado, O Flávio. é o Flávio, né? Ele que perguntou se, você até colocou assim, se essa pergunta dele fugiria ou não do escopo. Mas por que os advogados mais tradicionais não faziam tantos júris? Se chegou se no momento se em algum momento da pesquisa a doutora chegou a verificar isso, sondar, enfim. Claro, eu perguntava muito para todo mundo. Assim. Porque os advogados, assim, a advocacia criminal também, né, Davi? Nós sabemos, não é uma coisa só, né? O Flávio também é advogado criminalista e a advocacia criminal, ela tem muitas nuances, né? Tem, assim, desde os tradicionais, que aqui no Rio eles são muito claros, assim, é muito fácil de achar esses nomes tradicionais. Se você perguntar, assim, muito rapidamente, né? Nome dos grandes criminalistas tradicionais. Ah, fulano, ciclano, beltrano, todo mundo sabe, todo mundo se conhece. Assim, é uma coisa que não tem muita dúvida de quem são essa turma. Em geral, eles derivam de linhagens. E essas linhagens têm muita relação com quem eles trabalharam. Então, vamos lá, vou dar um exemplo que é um exemplo óbvio, que não tem dificuldade nenhuma, porque todo mundo sabe que é. O ministro Evandro. Né? Então, o ministro Evandro, todo mundo sabe que era um dos maiores criminalistas. E o ministro Evandro tem o livro, recomendo, todo criminalista tem que ler. O Salão dos Passos Perdidos. É só baixar na FGV, porque é Creative Commons, dá para todo mundo baixar. No site da FGV, o Salão dos Passos Perdidos, você baixa e você lê o que era ser um criminalista na formação do Dr. Evandro. Eu sou apaixonada por aquele. E aí, bom, não, todo mundo sabe que ele tem uma linhagem, ele tem uma família, né, que deriva é a linhagem dos Lins e Silva. Não estou falando nada que não seja público aqui. E o Evandro Lins e Silva todo mundo conhece. Então, esses criminalistas das linhagens, e o próprio ministro Evandro, no livro dele, ele fala assim, olha, eu já estava vendo esse movimento de migração para o direito penal econômico. E ele fala assim, olha, isso é bom, porque os advogados criminalistas vão ter outro público para atender e vão ter outros recursos. Então, o que aconteceu? Os grandes criminalistas migraram para esse outro público, mas eles continuam amando o júri. Tem uns que nunca fizeram júri e que não gostam do júri, né? E tudo bem por isso, mas assim, as linhagens eu acho que determinam mais essa linhagem dos grandes criminalistas. E qual era a pergunta mesmo? Por que eles não estavam mais lá? Porque não é mais o que dá dinheiro, né? Assim, o que dá dinheiro. Dinheiro, eu quero dizer, remuneração efetiva para esses grandes nomes. E aí começam a surgir os jovens criminalistas interessados no júri. Quando eu estava no júri, eu preciso dizer que não tinha jovens criminalistas lá. Tá? Eram raros os casos de advogados atuando no júri. Eu fiz júri pro bono em outro, nem foi aqui no Rio, foi em Petrópolis. Eu já fiz júri e eu me lembro que me chamava muita atenção isso. Assim, eu falava, gente, como é que não tem advogado fazendo júri, né? E aí agora que os advogados estão percebendo esse lugar como também um mercado importante. Porque nesses criminalistas antigos era o lugar da formação. Tanto que eu entrevistei uma grande criminalista recentemente, de São Paulo, e ela me falou uma coisa que ela falou assim, olha, para mim esse papo de direito penal econômico não cola. Um criminalista é um criminalista de qualquer crime, de qualquer tipo de crime. E eu achei aquilo muito forte, assim, porque ela disse, eu me formei no júri, eu me formei fazendo júri. Então, assim, eu aprendi a ser criminalista no júri. Como é que eu vou dizer que eu não faço júri? Tudo bem, hoje aqui no meu escritório não tem mais tantos júris por uma questão de, né, poder pagar pelos meus serviços, mas eu continuo amando júri. E ela falou, eu faço pro bono quando eu posso, porque é lá que eu me formei. Então, assim, eu acho que essa explicação de por que os advogados criminalistas saíram é por uma questão de mercado. Acho que agora eu usei a palavra certa, né? Não é dinheiro, mas é mercado mesmo. É mercado. Onde é que está o mercado? Onde é que o mercado está andando? Onde é que o mercado está acontecendo? E aí também os tipos de crimes que vão parar no júri hoje. Eu acho que tem esse lado também, tem esse outro lado, né? Que é quem é o que vai ser processado no júri hoje e quem é que vai ser processado em outros contextos. Então muda também a persecução penal
E aí, óbvio que você vai mudar o mercado que atende essa percepção. Porque a advocacia também a gente nunca pode esquecer que tem essa coisa do mercado, né? Da resposta ao Sim. que. Isso vários criminalistas que eu tenho entrevistado têm me falado, assim, que eles reconhecem ondas de criminalização. Então, há um tempo atrás eram os previdenciários, agora virou essa moda de que tudo enfiam corrupção. Então, assim, vão mudando, né? Uhum. Não, exatamente isso, é um mercado. E, na minha opinião, precisa também, né? Como a doutora também mencionou, mas o advogado, assim, não vai ser qualquer advogado que vai para o júri, né? É uma especialização, é um mercado. Então, você tem que estar preparado para esse mercado, né? Claro. Estrategicamente, onde eu vou pisar, quem eu vou lidar, enfim, você tem que estar preparado para esse mercado. E o Claro. júri realmente é o mercado, e que se o advogado não tiver uma experiência, ou pelo menos assim, saber como que funciona um júri, não saber as regras, não só a lei, mas as regras da realidade ali do júri, é importante, pode complicar a sua atuação. Doutora, uma outra pergunta aqui em relação aos acordos. Os acordos se davam nos bastidores, em que momento aconteciam e se o pesquisador pode ter acesso a esses acordos? Foram 3 perguntas numa só mensagem. Tá, eu já vou falar dos acordos, mas antes deixa eu só mandar um beijo enorme pro Lucas e especialmente pro pai dele, Castelar, querido. Eu tô há horas para escrever pro pai dele, que eu tô querendo saber como é que estão todos. Espero que estejam todos bem. Só rapidamente que o Lucas pergunta se é uma migração também influenciada pelos caras. Uhum. Claro, é uma resposta ao mercado também. É isso que eu acabei de falar, né? Tem uma outra resposta que tem que ser feita para outro tipo de crime. Sobre os acordos, vamos lá. Os acordos, eles nunca eram feitos. Bom, primeiro, eles nunca eram explicitados, tá? Nunca se chegava na frente dos jurados e dizia, fizemos um acordo. Claro que não, é óbvio que não. Agora, ele podia ser algo feito na minha frente, como era com uma maior tranquilidade, sem o menor tipo de problema. Como podia ser algo que eu não tomava conhecimento, mas que eu percebia pela dinâmica que aquele julgamento tinha. Quando um julgamento começava a ter um tempo muito encurtado, que não fosse um pedido de absolvição, estava na cara que tinha acordo. Por quê? Porque é mais rápido, eles dispensam testemunha, né? Pode começar mais cedo, pode começar mais rápido, dispensa testemunha. Tem várias dinâmicas de um júri de acordo que eu descrevo lá na tese, que é completamente diferente de um júri de briga. Porque o júri de briga você vai garantir a produção da prova, você vai... Enfim, são vários outros elementos que ficam latentes, né? E o acordo, ele nunca era explicitado para os jurados. O que era explicitado para os jurados era a convergência de pedido. Então, para os jurados, muitas vezes se dizia, olha, agora acusação e defesa concordam, né? E aí concordam em quê? Então, essa era uma coisa muito comum, assim, deles falarem que eles concordavam. Mas raramente ela era explicitada. Na minha frente eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer assim, fulano, hoje eu tô te devendo um acordo. Vamos fazer um acordo para terminar. Eu narro isso na tese, né? Então, por exemplo, um caso que eu me lembro muito bem, que a promotora tinha que sair para um evento e aí ela fez uma proposta de acordo. Enfim, tá tudo lá na tese, gente. Eu descrevo tudo isso. É uma tese que foi aprovada por uma banca, não é? Então foi reconhecida como um trabalho acadêmico e aí eu fico tranquilo para poder falar. Não tem nenhum segredo. E todo mundo sabia o que eu estava fazendo lá. Isso é um outro elemento importante de eu dizer aqui. Isso é muito importante. Nunca assim as pessoas acharam que eu estava lá. Nunca menti para ninguém. Eu sou uma antropóloga, estou fazendo uma pesquisa sobre o júri, eu vou observar as práticas, as pessoas todas eles me apresentavam, né? Na saudação era nossa antropóloga, queremos saudar a nossa antropóloga que está aqui conosco, fazendo um belíssimo trabalho sobre o júri. Então todo mundo sabia quem eu era, o que eu estava fazendo, não tinha nenhum tipo de mentira ali, ao contrário, né? E as pessoas me contavam o que elas queriam também. Então também Sim. tem a ver com isso. Estava anotando aqui um restante de uma pergunta aqui, que foi feito o seguinte. Saber se, pelo fato do advogado não participar da família judicial, existia algum tratamento diferenciado com a própria pessoa do réu ou na própria sentença. Antes de responder, doutora, eu vou encerrar a live aqui, faltam alguns segundos, e vou abrir uma nova. Perfeito? Tá, beleza.
Então tá, gente, já Tá tá voltando. voltando.